houve paz na terra durante 10 anos. Esse verso 2, já consigo colocar aqui, verso 2? Eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Em muitas palavras, em muitas versões bíblicas está escrito assim: e Asa fez o que Deus, o seu Deus, aprovava. Continuando a leitura: tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor seu Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e o reino esteve em paz sobre ele. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra contra ele naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Disse a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda está em paz diante de nós, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e ele nos deu repouso em redor. Portanto, edificaram e prosperaram. Diga comigo: edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Saiu Asa contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. Então Asa clamou, diga comigo: Asa clamou. O versículo 11: então Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. No verso 12 diz: feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Destruíram todas as cidades nos arredores de Gerar, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores e levaram manadas de ovelhas e bodes e camelos, e então voltaram para Jerusalém. Continuemos a leitura no capítulo 15. Continua a história do rei Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Diga comigo: o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Se o buscardes, o achareis, se o deixardes, ele os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas na sua angústia se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam, e o buscaram e o acharam. Versículo 5 do capítulo 15. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaçava a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos,
pois a vossa obra terá uma recompensa. Ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, esforçou-se. Preste atenção, Asa esforçou-se. Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Senhor. Lembra que eu falei do sacrifício? Nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 600.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. De todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombeta e buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram. De toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. O rei Asa também depôs a Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha mãe, porque ela fizera um abominável ídolo a Azerá. Azerá era a deusa do sexo. Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao vale de Cedron. Embora não tenha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Diga comigo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Até aí. Amém? Pode sentar, por favor. O capítulo 16 continua contando a história de Asa e conta uma parte que, infelizmente, ele apostatou um pouco, se achou, começou a afligir o povo e Deus se retirou e ele começou a levar a guerra. Ele é o lado contrário dessa história, está no capítulo 16. Irmãos, fala para quem está do teu lado e assim, ó, diga: você faz o que Deus aprova, Deus aprova você. Sabe, queridos, uma das maiores dificuldades do cristianismo hoje em dia, preste atenção aqui no pastor, uma das maiores dificuldades do cristianismo hoje em dia é a gente lidar com o amor de Deus. Lidar com essa coisa gostosa que é o amor de Deus, que se reserva o direito de, com muito mais, quando os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, ele se reserva o direito de nos abençoar no momento certo. E às vezes nos abençoar com uma metodologia, até escrevi hoje para um irmão da igreja, uma metodologia que às vezes não é aquela do chicote mesmo. Então Deus reserva o direito de nos abençoar da forma dele, que é perfeita, única, correta, e nós ficamos esperneando, essa é a verdade, como uma boa criança gosta de espernear quando ela quer o chocolate e o vovô não quer dar, e ela começa a espernear. É mais ou menos isso que nós fazemos com o amor de Deus. O amor de Deus, ele é sublime, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá o direito, mas Deus é assim, enquanto você faz o que agrada a Ele, quanto mais você vai cumprindo com Ele as coisas que Ele pede na palavra dEle, mais Ele vai retribuindo para você. Agora que já se passaram 22 anos, 23 anos da nossa conversão, da nossa casa, então eu consigo olhar lá e entender os sermões que o pastor Eliseu, meu pastor da época, fazia, dizendo isso: tenha paciência, tenha longanimidade, Deus tem o tempo certo de lhe abençoar.
Porque talvez se Deus pegasse eu naquela época e fizesse assim, ó, eu ia escandalizar o reino todo. Então, o processo como nós lidamos com isso é um processo que exige perseverança, é um processo que exige entendimento. E é esse entendimento que Asa, rei de Judá, tinha, que eu queria que essa noite nós saíssemos daqui convencidos de que quanto mais nós fizermos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Deus aprova, mais Deus vai retribuir para nós, porque assim foi a vida inteira de Asa. Até os 35 anos do reinado dele, Deus o abençoou de formas... Vocês prestaram atenção? Eram 580 mil soldados com lanceiros e escudos pequenos, contra um exército enorme de 1 milhão de soldados, com 300 carros. Os carros tinham potencial com catapulta, com tantas coisas, mas eles tinham potencial para arrancar, arrasar com Judá. Mas a Bíblia, se você prestou atenção, ela fala... O Senhor Deus ganhou a batalha para eles. Veja bem, o segredo do cristão é alegrar o coração de Deus. A gente escuta assim, a alegria, como está lá em Neemias 8:10, se quiser pôr aí o Neemias 8:10, diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que tem que ser a motivação, tem que ser o motor propulsor, tem que ser o motor da tua vida, tem que ser a razão do teu viver, é a alegria do Senhor. Eu sei que eu na minha carne estou sofrendo com essa crise, eu sei que na minha carne eu tenho que ainda tirar dinheiro para ofertar, tenho que dizimar, tenho que amar o próximo, amar, que nem Jesus fala, orar pelos inimigos, né? Ontem nós tivemos uma situação, a pastora estava na cozinha, e eu estava lavando louça, e ela estava na cozinha, cozinhando, e ela falou, vamos orar agora, vamos orar aqui. Então tem que orar, e daí eu faço por quê? Porque eu quero alegrar o coração do Senhor. Diga comigo, eu faço para alegrar o coração de Deus. Então eu venho para o culto, eu sei, eu tenho outras responsabilidades, outras dificuldades, tem problemas, eu preciso trabalhar, eu preciso não sei o quê, eu preciso planejar, eu preciso descansar, mas eu venho para alegrar o coração de Deus. Eu participo da oração para participar, porque eu quero clamar a Deus, eu quero que Ele olhe lá de cima e fale assim, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quanto mais Deus falar isso para você, mais Ele vai aprovar você. Então, quanto mais coisas que você faz, como aqui falou no versículo 2, o Asa falou assim, ó, a Bíblia falou assim, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Ou seja, ele fez o que Deus aprova. O rei Asa, ele merece essa atenção especial da gente aqui, sabe por quê? Primeiro porque ele promoveu um monte de reforma religiosa. Eu quero trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes nós temos que tirar os ídolos da nossa vida. Sabe o que acontece hoje? Se o cara começa a prosperar, ele começa a colocar a idolatria do sonho dele acima de Deus. Ele começa a colocar o dinheiro acima de Deus. Ele começa a colocar, o tempo dele já não é mais para Deus. O tempo, não, como se fosse, como se amanhã cedo ele tem certeza que ele vai estar vivo. E infelizmente nenhum de nós temos essa certeza. Só que se eu entrego, como Asa entregou tudo na mão de Deus, você viu que ele trouxe o ouro, a prata, tudo entregou para Deus. Falou, Deus, é o Senhor que faz tudo. Eu reconheço que Tu és Deus. E então Ele trabalha, a ansiedade se vai embora, a angústia se vai embora, e não há necessidade de pensar. Então é uma característica importante você entender. Ele acabou com a idolatria. E trazendo para o mundo de hoje, para agora, você veja que nós somos cercados por idolatria. Nós somos idólatras da nossa empresa, nós somos idólatras do nosso trabalho, nós somos idólatras da nossa roupa, muitos são idólatras do seu próprio corpo, outros são idólatras do seu eu que está aí dentro. Fala, não, peraí. Não, eu sei o que eu faço. O senhor não está me entendendo, pastor, eu sei. E eu posso falar isso com bastante autoridade, porque eu era bem assim. Então, eu falo, não, pastor, para, pastor. Mas não é assim que funciona. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus, quanto menor você for, maior você vai ser. Diga comigo, quanto menor eu for,
Quanto mais eu fizer o que Deus aprova, mais Ele vai me aprovar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Esse cara reinou lá 1000 anos, 911 a 870 a.C. Quando faltava 870 anos para Jesus nascer, esse cara reinou. E ele já tinha essa concepção. E o cara tinha tanto temor de Deus, que ele fez um acordo com o povo, falou, olha, vamos fazer um acordo com Deus. Vocês viram que ele ganha as guerras para nós, olha que riqueza que ele trouxe, 700.000 ovelhas nós vamos sacrificar. Para ele sacrificar 700.000, eles tinham trazido 7 milhões de ovelhas. Então, Deus é por nós. Vocês estão entendendo, meu povo? Ele falou, vocês estão entendendo? Deus é por nós. Então nós vamos fazer um acordo aqui. Aquele que apostatar de Deus vai morrer. Porque nós não queremos aqui dentro do nosso país idólatras. Então a gente tem que olhar para dentro da gente nessa hora. Deus deu para ele o quê? Resposta. Volte lá para mim, faz favor, Josemara. O verso 14, o capítulo 14, perdão, no verso 5. Diz assim, tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e o reino esteve em paz sob ele. Ou seja, o tempo que ele foi rei, o reino esteve em paz. Porque naquele tempo, irmãos, como é que esse povo vivia? Era guerra em cima de guerra. Vamos invadir aquele povo lá. Nós mesmo tivemos a oportunidade de ir lá em Israel. Nós vimos lá as catacumbas, lugar onde eles se escondiam, lá nas rochas feitas daquele granito, daquele coisa. As pessoas, até mesmo o azeite da oliva era colhido a oliva lá fora, correndo e traziam para dentro para fazer ali e fechavam, de tal maneira que passavam os cavalos, passavam os soldados inimigos, não viam que estavam escondidos ali dentro, porque eles eram arrasados, um país arrasava o outro, era um poderio em cima do outro, era uma guerra em cima da outra. Eles falaram, nós precisamos de alguma coisa, e Deus tinha elegido aquele povo. Deus já tinha elegido lá em Abraão, Deus já tinha elegido no Egito, Deus já tinha determinado, e aquele povo foi apostatando, como muitas vezes nós fazemos. Então essa noite eu quero trazer você a essa consciência. Quem sabe você está longe de agradar a Deus, quem sabe você está começando a deslizar para um outro caminho, quem sabe você fala, meu Deus, eu preciso acordar, eu preciso fazer porque Deus é poderoso o suficiente para me dar uma rasteira, e daqui a pouco, quando eu estiver lá na cama, quando eu estiver lá com uma situação terrível, eu vou lembrar, puxa, porque eu não prestei atenção naquele sermão. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. No verso 14, olha aqui, Asa era um homem de oração. No verso 11, perdão, diz assim, então Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, olha o que o Asa falou, Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem, não prevaleça. E aí você vai no versículo seguinte, no 12 e no 13, o que acontece? Olha como é que a Bíblia fala, feriu o Senhor, no 12, feriu o Senhor. Foi o exército do Asa que feriu? Não, feriu o Senhor, os etíopes, diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Deus tem poder para acabar com os teus problemas de uma hora para outra, de repente. Deus, e Ele não faz muitas vezes, porque Ele sabe que Ele precisa edificar, Ele precisa lapidar o diamante que você é. Ele precisa edificar. Então tem que ter uma visão madura desse processo. Crente precisa crescer. Sabe quem não tem visão madura? É o Pedro que estava aqui brigando, que não queria descer lá comer. Estava com fome, mas queria que o vô levasse. Está errado, porque ele não tem visão madura. Ele é menino, ele é neném. Mas nós, adultos, crentes, convertidos, nós temos que ter uma visão madura. Espera aí, por que está me acontecendo isso? O que eu plantei? O que Deus está me preservando? Por que não saiu esse negócio? Se saísse esse negócio, será que realmente eu ia continuar? Eu sempre digo, como que Satanás faz? Ele dá mais prosperidade ainda para aquele que está idolatrando o mamão. Ele dá mais. Porque tudo é de Deus. Deus faz o que quer.
Mas aquele que é idólatra do mamão, ele deixa que vá. Porque Deus, como eu disse no domingo retrasado, Ele é um cavalheiro. Ele é um cavalheiro bondoso. Então aqui o que eles fizeram? Eles clamaram e falaram: nós, ajuda-nos, Senhor. Eles se colocaram numa posição de humildade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Olha o que tem vindo aí. Então eles se colocaram numa posição de submissão a Deus. Muitas vezes nós nos colocamos, nós queremos colocar Deus no nosso nível assim, ó. E isso não é possível. Claro que quanto mais nós adoramos Deus, mais semelhante nós ficamos a Ele. Essa é a palavra que fala. Mas um coração quebrantado, Deus não resiste. Diga comigo, a um coração quebrantado, Deus não resiste. Deus aprova. Isso mesmo. Então ele fala assim: ajuda-nos, Senhor, pois em Ti nós confiamos. Então, a idolatria da gente ao dinheiro, a capacidade mental da gente nos negócios, no trabalho, no dia a dia, nas decisões, ela afasta a gente de Deus. Deus nos deu habilidades de inteligência, não é para que a gente fuja dele. Não é para que a gente seja melhor que ele, ou que a gente diga assim: não, não preciso mais de ti. Não, Deus nos deu inteligência para, como está escrito na parábola dos talentos, nós multiplicarmos os talentos. Então o que Deus quer do empresário? Que ele ganhe muito dinheiro, que ele fique milionário, bilionário, rico. É isso que Deus quer, que ele multiplique com os talentos que ele deu. Mas em momento nenhum isso pode ser mais importante que Deus na vida dele. Em momento nenhum, em palavra nenhuma, porque se Deus, talvez eu e você, olha só o que eu vou falar para você. Talvez eu e você não consigamos entender quando nós estamos apostatando no nosso coração, quando nós estamos colocando Deus em segundo plano. Porque a gente se acha, não é verdade? A gente se acha. E está errado. Porque no momento que nós cairmos em si, como eles caíram, Deus tem misericórdia de nós. Nesse momento, a gente fala: opa, peraí, eu estou errado nisso. E como eu estou errado, eu vou pedir misericórdia de Deus. Eu vou depositar na mão de Deus. Claro, cada um de nós fica desesperado quando vê o pai ficar doente, quando vê a mãe ficar doente, a mãe com câncer. Eu vi lá ontem, meu Deus, como é triste, né? Você vê uma pessoa sofrendo, né? Mas fiquei pensando, será que essa pessoa conseguiria vencer e se entregar tanto na mão de Deus quanto está se entregando agora, se Deus não tivesse permitido? Como aqui a Bíblia fala, Deus estava afligindo o povo antes de Asa. Estava afligindo o povo, porque o povo estava apostatando. Você vai em Juízes, o povo faz isso 7 vezes. E Deus tem misericórdia. E Deus tem misericórdia milhões de vezes conosco. Porque Ele é assim, Ele é um cavaleiro do amor. Ele vai permitindo. Mas se nessa noite você entender que Ele precisa ser colocado acima de tudo, e você tomar uma decisão, falar: eu só vou fazer aquilo que realmente Deus aprova. Então cada vez que eu vou tomar uma escolha, eu vou fazer um negócio, eu falo: Deus aprova isso? Eu vou falar uma coisa para uma pessoa, será que Deus aprova isso? Meu Deus, eu passei essa semana estudando essa palavra. Olha o que eu fiz aqui na minha Bíblia, deixa eu mostrar para você. Olha. Eu peguei e voltei, caneta, e voltei e falei: meu Deus, será que Deus aprova? As minhas loucuragens? Os meus pensamentos? As minhas atitudes? Não importa o que minha mulher está pensando, não importa o que meu pai está pensando, meu irmão, meu tio, meu marido, ela não quer saber. Deus, o que Ele está pensando? O que Ele está pensando de você? Ele se agrada de você? Essa é a pergunta que tem que ser resolvida essa noite. Ele se agrada de você? Quando vai lá no capítulo 15, nós lemos também, nos versículos 1 e 2, veio o Espírito de Deus, que nós tanto falamos no jejum essa semana aqui, sobre o Espírito Santo, aprendemos muito nessa semana, ao profeta Azarias.
E então ele fala: o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Esse é o Deus que nós servimos. Você está entendendo? Se você busca Deus com um peso 100, ele vai devolver com um peso 200 para você. Ele vai devolver mais para você, porque ele é generoso. Mas se você decide: não, Deus, deixa eu viver a minha vida, eu quero ser o administrador. Está cheio de gente aí que fala: não precisa nada disso. Eu tenho meu tete-a-tete com o papai. Mas vive uma vida cheia de crítica, cheia de falar mal dos outros, cheia de falar mal da própria igreja, cheia de falar mal do evangelho, cheia de falar mal do espírita, cheia de falar mal do bandista, cheia de falar mal do outro, de nada de amor. De nada de amor, conhecem profundamente. Está cheio de gente que conhece essa Bíblia aqui, ó. Está tudo escrito aqui desses 20 e tantos anos. Olha só, tudo escrito, olha, entendeu? Mas o que adianta se você não tem no coração? E é isso que Deus quer. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Vocês estão entendendo? Quando chegou a hora de sacrificar, receberam o despojo. Olha só, eles receberam o despojo, recolheram muitos bens de todas as cidades que eles perseguiram aquele povo do exército de Zerá. Trouxeram milhões em dólares, se fosse no dia de hoje. Primeira coisa que eles fizeram foi: vamos reunir aqui, vamos agradecer. Quantos de nós recebemos o favor de ter o nosso coração batendo todas as manhãs e não gastamos 5 minutos com Deus? E aí nós queremos que Ele se agrade de nós. Daí nós gastamos quando? Quando nós temos para o hospital, ou quando nós estamos perto de um acidente, o carro está derrapando, está saindo de lado assim. Fala: meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Não toma esse carro, pelo amor de Deus. Mas nós não gastamos com gratidão. O que eles fizeram? Eles foram, retornaram e falaram: bom, agora vamos primeiro agradecer. E vamos fazer um pacto com Deus. Então, agradar a Deus tem uma série de coisas que eu quero colocar para você. Eu quero resumir essa história. Asa escolheu, por toda a sua vida, fazer o que Deus aprova, correto? Ele escolheu isso. E quem é crente de verdade precisa escolher fazer o que Deus aprova. Enquanto ele dedicou totalmente o seu coração a Deus, ele nunca foi abandonado. Diga comigo: enquanto eu dedicar o meu coração totalmente a Deus, eu nunca serei abandonado. Essa é uma verdade que precisa ser aplaudida. Você nunca vai ser abandonado, mesmo que em alguns momentos pareça que você está sendo deixado de lado, mesmo que em alguns momentos você veja a doença chegar e falar: meu Deus, qual que é o propósito? Mesmo que seja uma coisa inexplicável, uma situação financeira não resolvível, uma situação de saúde física, de saúde espiritual, de relacionamento, que você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Não, se você buscar Ele de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração, estamos terminando o ano aqui, de todo o coração, Ele nunca vai te abandonar, nunca. Vamos pegar algumas características do Asa, poucas, rapidamente. Primeiro, Asa fez o que era bom e direito. Lembra, a gente leu? A gente leu no versículo 2 do capítulo 14, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. No 15:17b, aqui o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. É isso que nós precisamos perseguir. Ou seja, o que eu quero com esse sermão é que você tome uma decisão de fazer: a partir de agora eu vou fazer o que agrada a Deus. Não quero agradar pessoas, não quero agradar o meu coração, a minha pessoa, especialmente eu não quero agradar a mim. Eu vou agradar o Senhor. E sabe, para agradar a Deus, muitas vezes a gente tem que desagradar a gente.
Muitas e muitas vezes. A gente tem que pegar os planos da gente, colocar embaixo da gaveta e falar, peraí, o que Deus quer? Porque eu queria isso aqui, ó. Eu queria isso aqui. É mais ou menos que nem quando eu cheguei aqui. Cheguei aqui, eu vendi meus bens no Paraná, falei, eu vou lá para Itapema, quero me acostumar lá num pequeno apartamento de 500 metros quadrados, você entendeu? Que tenha lá uma televisão de 80 polegadas, quero me acostumar lá. E quero ter o meu carro o melhor possível, e lá eu quero ficar, e logo que eu puder, eu quero fazer meu curso de piloto, quero ter meu avião, fui lá para o aeroclube, lá fui ver todas essas coisas aí. Só que Deus falou, não, mas esse não é meu projeto para você. Você quer me agradar? Faça o que eu quero, não o que você quer. E aí foi tudo para os ares. Mas sabe o incrível disso? Que depois de 10 anos, ontem tinha um jogo de futebol lá em Pato Branco, do futebol de salão, Pato Branco ficou campeão paranaense. Então nós ligamos lá, lembrando os velhos tempos lá. Eu falei para cá, não conhecia uma pessoa que estava lá, filmavam assim, sabe? A gente conhecia todo mundo, cidade pequena, mas não conhecia nenhuma. Porque ela falou, meu Deus, rapaz, faz 20 anos já, 10 você ficou na fazenda, 10 você veio para cá. E aí, passado esse tempo, eu posso testemunhar para você que Deus foi muito bom comigo. Deus foi bom com minha família. Deus foi bom. Deus é bom. Eu sou um testemunho vivo que Deus é bom, apesar de não ter o avião, não ter mais o dinheiro. Mas Deus é bom. As coisas não têm dado certo para você. É preciso verificar o que está em desarmonia com aquilo que Deus aprova. Sabe, Deus vai chacoalhando a gente. Deus vai chacoalhando. Deus vai chacoalhando. Como bom cavalheiro, ele avisa. Ei, vem para cá. Oh, você está errado aí. Filho querido, eu te amo, não faça isso. Não, por favor. A gente aprendeu essa semana na ministração da Camila que o Espírito Santo chora. Ele chora pela gente. Ele geme pela gente. Ele intercede pela gente. Quando a gente parar de correr atrás das coisas erradas, vai dar uma chance às coisas certas que nos alcancem. A gente nunca vai fazer o que é certo se a gente continuar fazendo o que está errado. A gente tem que parar de fazer o que está errado. Qual é a forma de fazer o que é certo? Interromper as erradas. Interrompa as erradas. Pronto. Hoje eu fui lá na frente da televisão e estava tendo uma corrida automóvel. Eu perguntei para o Samuel assim, Samuel, estava passando lá. Quem que está ganhando? Vovô está ganhando aquele que está em primeiro lugar. Eu fiquei olhando para ele, eu vou contestar? É simples. Mas o evangelho também é simples. Você precisa parar de fazer o que está errado. Tem coisas que você está se dirigindo para o lugar. O Espírito Santo está falando para mim aqui. Que você está cavocando, faz anos que ele está falando que é a hora de você. Pare, eu te dei a glória está na tua mão, e você está jogando fora, porque você está insistindo com a tua administração, com o teu poder, com os teus sonhos. Não, coloque os meus sonhos, não abandone aquilo que eu te dei, quando eu te busquei de volta, quando eu te trouxe para o Evangelho, eu te dei um sonho, e agora volte ao primeiro amor, agarre isso com garra e fala, eu quero fazer o que te agrada. Levante sua mão direita e diga, Deus, essa noite, eu quero fazer um propósito contigo, de fazer aquilo que agrada o teu coração, e que o Senhor aprova, e para isso, assim como Asa pediu, assim como Asa clamou, eu clamo a ti, Senhor, ninguém como tu, que possa ajudar o fraco contra os problemas. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Então a primeira coisa que o Asa fez, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, ele fez aquilo que Deus aprova. A segunda coisa que ele fez, ele exerceu a fé dele, ele buscou Deus sempre, ele exerceu a fé. Nós esquecemos de exercer a fé, por quê? Porque nós temos recursos às vezes financeiros, às vezes no lado humano,
Às vezes nós temos recurso para driblar aquela situação e nós esquecemos de buscar Deus em espírito e verdade, em adoração em espírito e verdade. E então, sabe, Deus cuida dos passarinhos, não é verdade? Ele cuida dos passarinhos, mas Ele não coloca a comida lá no seu ninho, não. Ele fala, ó, vai catar comida, bicho velho, eu cuido de você. Você deve orar, sim, mas vá à luta e exercite sua fé. Fala, não, por fé eu vou fazer isso aqui. Pergunte para um dizimista fiel, se muitas vezes ele olha assim e fala, não vou falar valor, tá? Porque essa semana um irmão falou assim para mim, pastor, eu não posso pôr tudo aquele valor no gasofilácio, eu tenho que pegar uns 30 envelopes. Mas eu vou pôr lá no banco, eu vou dar um cheque lá. Mas eu vou começar a dizimar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer por fé. Então pergunte para uma pessoa que faz fé. Pergunte para o pastor Ademir. Exercite sua fé. Toda aliança tem sacrifício. Fala comigo, toda aliança tem sacrifício. Não vem com essa conversa que aliança não tem sacrifício. Não, você tem um amigo, você quer conservar a amizade com ele? Pague um preço para conservar a amizade com ele. Você precisa levantar às vezes de madrugada, ajudar ele. Você precisa abrir o teu coração, você precisa ouvir ele, você precisa abraçá-lo, você precisa trazê-lo para o culto, você precisa dizer, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, venha comigo, eu quero te mostrar Deus, venha na minha igreja tem profeta, na minha igreja tem Deus, tem ensino, você pode aprender, você vai crescer comigo, você vai transformar a tua vida, com o tempo, com paciência, você vai transformar. Então, Asa exerceu. Sabe, o preço da conquista é uma aliança. Aliança exige sacrifício. O preço da conquista que você vai ter é você ter uma aliança. Você quer conquistar? Exerça a sua fé, firme sua aliança com Deus e pague o preço no sacrificar. E você vai ver se Deus não vai te abundar. Então a primeira coisa, Asa fez aquilo que Deus se agradava. A segunda coisa, ele exerceu a sua fé. A terceira coisa que ele fez, ele foi corajoso. Evangelho é para corajoso. Viu? Evangelho é corajoso. É para aqueles pessoas que falam, não, é um desafio, é comigo. Precisa ter coragem. Para você, quando você faz um propósito, assim, eu vou levantar 10 dias, 3 horas da manhã, orar. Eu vou, durante o ano de 2018, eu vou todas as terças-feiras na oração da igreja. Eu vou parar com essa minha comodidade na frente da televisão, fazendo crescer a barriga. Eu vou levantar daqui e vou amar as pessoas. Eu vou falar de Deus. Precisa ter coragem. Lá em Efésios capítulo 5,14, põe para mim lá, Josemar, Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A gente às vezes está dormindo. Seja corajoso, levanta da condição que você se encontra. Deus quer ressuscitar toda a área morta que existe em sua vida. Desperta e com coragem verás a luz de Cristo. Com coragem, você vai ver com coragem. Enquanto você não usar a coragem que Deus já colocou aí dentro de você, já está aí dentro. Agora é você com Ele. Enquanto você não usar essa coragem, pergunta para uma pessoa que tem que largar, pergunta para o pastor Gustavo, que deixa a empresa dele 4 dias por semana para ficar aqui. Pergunta. Que tem coragem de dizer para os filhos dele, vamos toda noite para a igreja. Toda noite. Vocês vão ficar brincando lá fora enquanto eu vou fazer curso de casais, enquanto eu vou dar palestra, vou dar ensino. E ainda viaja fazendo ministração e meu Deus. Pergunta. Precisa ter coragem. Cristianismo não é para covarde, não, é para corajoso. É para corajoso. Aquela pessoa que sabe distribuir seu tempo adequadamente, diz, não, agora é minha hora de ir para a igreja. Precisa ter coragem para confrontar, porque Jesus falou assim, ó, aquele que não confrontar seu pai e sua mãe por amor a mim, esse não me pertence. Às vezes tem que ter coragem de dizer para a mãe e para o pai, pai, agora é minha hora de ir lá adorar a Deus, eu não vou ficar aqui com o senhor.
Eu sei que tem uma festa, mas eu não vou ficar. Agora é hora de eu fazer isso. Precisa ter coragem. E Asa teve coragem. De repente, ele podia ter dito assim: peraí, como que os caras faziam? Vamos chamar o Zerá aqui? Vamos chamar os homens dele? Vamos fazer uma proposta. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos bois, nós temos camelos, nós temos ovelhas. Vamos fazer um negócio? Nós damos isso aqui para ele, ele dá 5 anos de paz para nós. É assim que funcionava. Era por isso que eles atacavam o outro povo. Eles não queriam matar o outro povo. Às vezes eles queriam até as mulheres do outro povo. Mas no caso não, eles queriam os bens. Mas ele teve coragem, falou: não, eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus, nós vamos enfrentar esses caras, porque Deus é conosco. E então, é o quarto ponto dele, ele foi perseverante. Deus enche de confiança para perseverar e vencer as dificuldades a todo aquele que confia nele incondicionalmente. Deus não vai dar confiança para você se você não confia nele totalmente. É andar no barco, é voar nas suas asas, é andar sobre as águas. Meu amigo, é levantar de manhã e dizer: Deus, eu estou no teu barco, toca o barco aí, o Senhor que sabe. É uma vida de fé. Deus está comigo, eu posso viver tranquilo e permanecer firme todo o tempo, em toda situação, em todo lugar. Repete comigo, diga assim: porque Deus está comigo, eu posso viver tranquilo e permanecer firme todo o tempo, toda situação, em todo lugar. Essa é a mensagem que você precisa levar hoje. Porque Deus está comigo, nada me atingirá. Porque Deus está comigo. Não quero fazer disso, até não quero repetir um versículo que sempre se fala aí, para que eu não fique... Não, é uma coisa consciente. Deus está comigo, então nada me faltará. Se você se afasta de Deus por decepção de homens, é infantilidade. Se você se afasta de Deus por dificuldade, é infantilidade. Quem sabe Ele está te passar por um pequeno vale. Quem sabe muitos que estão aqui essa noite estão passando por um vale. E Ele está dizendo: me adore. Só me adore, só me sirva. E você vai ver. Já falei da idolatria, mas é uma característica importante que eu não quero deixar de salientar novamente do Asa. Ele confrontou a idolatria. E hoje o nosso maior ídolo somos nós mesmos. Nós precisamos orar a Deus: Deus, tira eu de mim. Deus, tira eu de mim. Deus, tira eu de mim. É eu que me mato, eu que quero me administrar, eu que faço, eu que desmancho, eu que faço. Não, Deus, eu quero que o Senhor comande. O Senhor. Interessante que quando a gente recebe Jesus, a gente vem aqui na frente e fala: eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. A gente fala: meu Senhor e meu Salvador. Aí a gente quer a salvação, mas na hora de colocar Ele como Senhor, a gente fala: não, eu sou o Senhor. Quando eu puder, eu deixo o Senhor entrar um pouquinho aqui. Sétima característica de Asa foi que ele buscou incessantemente o Senhor. Você quer bênção? Quem não quer bênção, né? Busque Deus incessantemente. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Foi naquele versículo aqui, que coisa linda. Fiquei impressionado. Ele falou: ele esforçou-se. E então aqui no versículo 9 do capítulo 15 fala assim, ó: então congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, estrangeiros, e de Simeão, 3 tribos. Pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Sabe, o nível do seu comprometimento, o nível da sua oração, do seu quebrantamento, da sua intimidade com Deus,
da sua intimidade com o Espírito Santo, preste bem atenção no que o pastor está falando, vai determinar o poder da sua influência. Sabe por que tem esposas que não conseguem trazer o marido para a igreja? Falta esse comprometimento. O marido olha e fala, bem no coraçãozinho, ele fala assim, eu não quero ser que nem essa mulher aí. O homem não consegue trazer a esposa, fala assim, não quero ser que nem ele. Ele mente, ele não faz o que agrada a Deus. Mas se você fizer o que agrada a Deus, as pessoas vão olhar para você e você fica incontestável. Diga comigo, eu fico incontestável. Não, diga mais alto, diga, eu fico incontestável quando eu faço as coisas que Deus aprova. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Quando você faz as coisas que Deus aprova, você se torna uma pessoa de influência. As pessoas que estão em roda de você falam, meu Deus, eu quero ser que nem aquela pessoa. Eu quero ser que nem aquela pessoa. Então você vai comprar alguma coisa e você fala, é pastor? Fala, não, para pastor eu não vendo. Olha como é que nós estamos. Aí você como pastor, o Gustavo estava junto, fui comprar um negócio. Como pastor tem que se explicar um pouco. Não, mas eu sou um pastor, mas é diferente e tal. Eu tenho lá meus recursos e tal. Não dependo da igreja, expliquei lá. Aí o cara foi telefonar. Ligou para o gerente do Banco Brasil, para o Gilberto. Escuta, tem um tal de Admira aqui, como é que é esse aí e tal. Ah, vem cá, pastor. Muda por quê? Porque se você faz aquilo que agrada a Deus, Ele vai fazer o que agrada a você. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, faça o que agrada a Deus. E Ele vai agradar você. Então, o que o Asa desfrutou? Vamos resumir isso tudo em 3 aspectos. Primeiro, o Asa desfrutou de paz. Quem não quer paz? Você não quer paz? O Asa desfrutou de paz. Segunda coisa, Deus pelejou por ele. Você não quer que Deus peleje por você? Nas suas dificuldades, nos seus problemas, naquelas coisas que parecem impossíveis de serem resolvidas, Deus vai pelejar por você. E a terceira coisa, Asa prosperou. Está aqui na Bíblia. Asa prosperou, reconstruiu, amealhou riquezas, teve abundância, buscou os despojos. Asa prosperou. Então ele teve paz, ele contou com Deus para resolver os problemas e prosperou. Sabe por quê? Só porque ele fazia o que Deus aprova. Você também pode fazer. Olha para quem está do teu lado e diga, você também pode fazer. Você quer essas 3 bênçãos para a sua vida? Quer? Fica de pé. Você quer essas 3 bênçãos? Então nós vamos cantar uma canção. Essas bênçãos, elas vêm com a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta em cima de um coração quebrantado. Essas bênçãos, a paz que transcende todo entendimento, vai chegar no seu negócio, acima de tudo na sua casa, e acima disso ainda no seu coração, antes de mais nada. E quando você fizer tudo que Deus aprova, Ele vai pelejar por você. E então você vai ver a verdadeira prosperidade chegar na sua casa. Seus filhos crescerem com amor, com saúde. Porque às vezes a gente fica lutando pelas coisas. Às vezes eu falo com as pessoas que têm um filho excepcional, as pessoas que têm um filho que nasceu com algum mal, e elas falam, meu Deus, se Deus não tivesse trazido isso aqui, eu não teria amor suficiente, nem ia me dedicar, eu estava preocupado com o ter. Essa noite, eu quero que você conquiste essas 3 bênçãos para a sua vida. A paz que transcende todo entendimento. Que Deus possa pelejar por você, porque você vai fazer o que Deus aprova. E então você vai prosperar, vai reconstruir todas as áreas da sua vida que precisam ser reconstruídas. Você vai amealhar riquezas que são abundantes e que não depende da sua força, mas depende da força de Deus. Coisas espetaculares, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Ele vai pelejar por você. Nós te adoramos nesse lugar. Nós te adoramos. Sei
que não vens por acaso num lugar. Tua glória tem propósito. A glória de Deus tem propósito. Mesmo que seja de eu me apaixonar, de novo por tua voz e teu olhar, eu quero ser apaixonado pela tua majestade. Isso, adore Ele e vai fazendo o teu propósito. Fala, eu quero fazer o que o Senhor aprova. É bem marcado em meu peito que só tu és soberano. Soberano. Soberano, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser apaixonado pela tua majestade. 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 É bem marcado em meu peito que só tu és soberano. Soberano. A tua glória só vai ter valor Se amanhã eu acordar e não viver mais pra mim, e viver só para fazer o que tu aprovas. vem me ensinar, Vem me ensinar. a deixar Tua vontade. ser toda minha glória e viver teu amor. A tua glória só vai ter Diga isso com amor. valor. Diga com fé. Amanhã eu acordar e não viver mais pra mim, Quero só viver para ti, Senhor. vem me ensinar A deixar tua vontade ser toda minha glória e viver teu amor. A tua vontade é soberana. A tua vontade é soberana. A tua vontade é soberana, Senhor. Declare a tua vontade. Tua vontade é soberana. Tua vontade é soberana. Tua vontade é soberana, que Ele seja a majestade, que a vontade dEle remova de mim o meu eu, que a vontade dEle tire de mim todas aquelas coisas que Ele não aprova. É esse coração que eu quero que você saia daqui essa noite. É esse coração dizendo: não, tudo que o Senhor não aprova, Pai, me ajude. Assim como Asa clamou ao Senhor e teve que vencer aquele exército do inimigo enorme. Eu tenho um exército do inimigo das coisas que eu não estou conseguindo vencer. E essa noite eu quero te pedir, e já quero sair praticando daqui, porque depois de 48 horas talvez eu nem lembre dessa palavra, mas eu quero sair daqui disposto a fazer tudo que o Senhor aprova. Diante de cada escolha, diante de cada situação, a tua glória há de se manifestar. A tua glória há de prover para mim situações que me permitam, Deus, a fazer o que o Senhor aprova. Por isso, com tua misericórdia, nós clamamos a ti essa noite, porque o Senhor nos dê força, coragem, avidez, discernimento, sabedoria, entendimento, para nós fazermos tudo o que o Senhor aprova, porque nós queremos muito alegrar o teu coração. A tua alegria, Senhor, é a nossa força. A tua alegria, Senhor, é a nossa força. E quando nós estivermos alegrando o teu coração, nós vamos ter mais força ainda, porque nós queremos ver o Senhor sorrir, o Senhor colocar a tua mão poderosa sobre nossas vidas. Nós queremos ver o extraordinário acontecer na nossa vida, Pai, na vida de cada um no dia a dia.
Até mesmo na hora de arrumar um lugar para estacionar o carro, na hora de arrumar um emprego, na hora de arrumar um trabalho, na hora de ter que resolver um problema de relacionamento, na hora de resolver um problema financeiro, nós queremos ver a Tua glória. É essa glória que nós estamos cantando aqui, Pai. Por isso, derrama da Tua glória. Derrama da Tua glória sobre nossa vida essa noite. Nós não queremos sair daqui, Espírito Santo, sem a Tua glória. E não viver mais pra mim. Amanhã eu quero acordar e não quero viver mais para mim. Quero fazer a Tua vontade. Quero fazer o que o Senhor aprova. Vontade ser toda a minha glória e viver Teu amor. A Tua glória só vai ter valor se amanhã eu acordar e não viver mais pra mim. Vem me ensinar a deixar Tua vontade ser toda a minha glória e viver Teu amor. Você entende o que diz essa canção? Vem me ensinar a deixar a Tua glória ser maior que a minha glória. Ou seja, toma a minha glória em Tuas mãos e faz nada, queima ela. É a Tua glória que é importante. É a Tua glória. Vem me ensinar a deixar a Tua vontade. Para deixar Repete isso. vontade ser toda a minha glória e viver Teu amor. Vem, papai. Vem me Ensinar a deixar Tua vontade ser toda a minha glória e viver Teu amor. Vem me ensinar a Fale para Ele, diga, vem me ensinar. Vem me ensinar. toda a minha glória. Vem Espírito Santo sobre esse lugar. Vem Espírito. Oh, convence-nos. Convence-nos. Sim, papai. Vontade ser toda a minha glória e viver Teu amor. Vem me Ensinar a deixar Tua vontade ser toda a minha glória e viver o Teu amor. Mas quanto a vós, Azarias falou, quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Não se preocupe, que você saia daqui convencido, disposto, corajosamente a fazer a vontade de Deus. Quem faz o que Deus aprova é aprovado por Deus. A vontade dele é soberana. Não adianta, você pode ir para a direita ou para a esquerda, a vontade dele é soberana. Só vai ficar pior. Por isso não desfaleça. Por isso esforce-se, pois a tua obra terá uma recompensa. Coloque suas duas mãos para frente. Ah, se nós pudéssemos fazer uma vigília agora, né? Ficar aqui até de madrugada, adorando Deus e permitindo que o Espírito Santo ficasse nos convencendo. Mas quem sabe você vai para casa e você vai pensando, meu Deus, quantas coisas eu preciso fazer e mudar para que Deus aprove. E você lembra da receita. Quem está ganhando é o que está em primeiro lugar, é a mesma coisa. Você simplesmente para de fazer aquilo que não está correto. Para. Não, decido parar. Vai dar prejuízo, quem sabe, mas você vai parar. A curto prazo vai te machucar, mas você vai parar. Você vai fazer o que Deus aprova. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça.
o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa semana você seja abençoado. Que você seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volte sempre. Traga mais gente. Faça a vontade de Deus. Enquanto você está fazendo o que Ele aprova, Ele vai aprovar você. Porque se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom toda hora.